Processo de habilitação. São exemplos de classificação de veículos quanto à categoria. Gente, os veículos são classificados de 3 formas. É o que eu chamo de TEC. 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 T de tração. É o que faz ele andar. Ele é de propulsão humana, é o ser humano que faz ele andar. Ele é de tração animal, é um animal que faz ele andar. Ele é automotor, é um motor que faz ele andar. Essa é a tração. O E é de espécie. Esse veículo pode ser de passageiro, então ele é da espécie passageiro. Ele pode ser de carga, então ele é da espécie carga. Ele pode ser de passageiro e carga, então ele é de espécie misto, tá vendo? Tem espécies diferentes. E tem também o categoria, que é o que a questão aqui está pedindo. Categoria. Então guardou isso, né? Todo veículo ele tem essa classificação TEC, que é tração, espécie e categoria. Nesse caso aqui está querendo saber, e a categoria, hein? Como é que é essa classificação pela categoria? Aí é a finalidade de uso desse veículo. O meu carro, ele é de categoria particular. O veículo da autoescola, onde você aprende a dirigir, ele é de categoria aprendizagem. O táxi, o ônibus, o caminhão, a carreta, é de categoria aluguel, que é para transportar pessoas e bens de forma remunerada. Não é? Você paga o ônibus para te transportar, você paga o táxi para te transportar. Tem mais, o veículo da prefeitura, do estado, a categoria dele é oficial, é veículo oficial. E a gente consegue identificar essas categorias pela cor da placa, na verdade, cor dos caracteres, né? Porque antigamente a cor da placa mudava, agora nesse novo padrão Mercosul ela não muda. Toda a placa vai ser branca, o que vai mudar vai ser a cor dos caracteres, né? Então vamos lá. Aqui na letra A está falando do oficial, beleza. Oficial é o veículo que pertence ao estado, ao município. É um tipo de categoria de veículo. Agora, automotor não. Automotor está relacionado à tração, que é o que faz ele andar. A aprendizagem é um tipo de categoria de veículo. Agora, de carga não. Carga é quanto à espécie. Particular é um tipo de categoria de veículo, é o meu, de uso próprio. Aluguel também é um tipo de categoria de veículo. É o ônibus, o táxi, a carreta, não é? Então achei a resposta, ó, letra C. E por que não é a letra D? Porque a letra D não tem nada aqui que fala de categoria, só fala de espécie, ó, carga e passageiro, tanto um quanto o outro, estão relacionados à espécie. É muito importante você aprender isso, tá? Se você ainda não conseguiu fazer essa classificação aí durante o curso, aprenda. Vai lá nessa aula, assista com mais detalhes, porque isso aqui cai direto em prova. Normas de circulação. Todo capacete motociclístico deve conter dispositivo retrorefletivo de segurança afixado. São aqueles adesivos que tem no capacete, que quando a luz do farol, qualquer luz bate ali, ele parece que está aceso, né? Aquilo é muito importante no capacete, porque ajuda a visualizar o motociclista com mais facilidade, né? Eu sei que a motocicleta já tem ali a lanterna traseira, com esses dispositivos retrorefletivos também, tem farol, tudo, mas isso é um dispositivo a mais para ajudar você a visualizar. Até porque a motocicleta pode até estar estacionada e às vezes a pessoa está descendo ou acabando de embarcar na motocicleta e ela estando fora da motocicleta, você está vendo ali o capacete dessa pessoa, né? Se estiver numa rua mais escura ou sem iluminação. Então precisa ter esse dispositivo retrorefletivo, que são aqueles adesivos. E aqui diz, ó, afixado aonde? Tem 3 pontinhos que é para completar. Na traseira e laterais, então quer dizer que tanto atrás do capacete quanto dos lados precisa daquele adesivo? Sim. Nas laterais apenas, olha, nas laterais precisa, mas esse apenas aqui é uma casca de banana, e onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Na traseira, sim, mas esse somente aqui é uma casca de banana, e onde tem casca de banana, 90% da alternativa ser falsa. Em todas as partes do capacete, não. E esse todas aqui, ó,
eu até costumo dizer que quando na alternativa tem o todas, é 80% de chance dessa ser a resposta. Então tem gente que até errou, talvez tenha marcado por conta disso. Só que 80% não é 100%, né, gente? Então o macete do todas funciona em 8 de cada 10 vezes que você aplica. Em 2 não vai funcionar. Então tem que saber um pouco também, né, avaliar ali, porque hora ou outra você vai acabar perdendo por conta disso. Então é na traseira e nas laterais, tá? Não é necessário que exista ali o dispositivo retrorefletivo na frente, só nas laterais e traseiras. Pode até ter na frente, tá? Tem capacete que você vai ver que tem na frente, mas não é obrigatório, beleza? Normas de circulação. Antes de transpor uma passagem de nível sem barreira, o condutor deve fazer alguma coisa. Bora ver? Passagem de nível é linha férrea. Linha férrea. Professor, mas eu ainda não sei o que é linha férrea. Linha de trem, onde o trem anda ali. Beleza? Guarda isso, passagem de nível é a mesma coisa que linha férrea ou linha de trem. Aqui está dizendo que é sem barreira. Por quê? Porque tem alguns cruzamentos ali com linha férrea que tem aquela cancela, né? Aquele negócio que desce ali, ó, e bloqueia para você não passar. Mas imagine que não tem essa cancela, essa barreira. O condutor deve, veja bem, ó, sentido de obrigação. Deve é sentido de obrigação. Ele tem a obrigação de fazer o quê? Apenas reduzir a velocidade. Perceba que o apenas é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. Já eliminei ela. Parar o veículo? Sim. É dever do condutor parar o veículo antes de transpor uma linha férrea, antes de transpor uma passagem de nível. Professor, mas não está vindo ninguém. Tudo bem, mas você vai imobilizar totalmente o veículo porque é sua obrigação, tá? Você deixar de fazer a imobilização total, se você for só reduzindo a velocidade e passa devagarinho, é infração de trânsito gravíssima e você pode ser punido caso tenha um agente fiscalizando ali. Então aqui ok, é dever dele. Parar, ok. Buzinar, não vai buzinar, até porque não adianta buzinar para trem, né? O trem não vai parar para você, não. Acender os faróis? Pode até acender, não é proibido não, mas não é obrigado também não. Se tivesse escrito aqui, acender o pisca-alerta, também não é para essa finalidade, tá? O que você precisa fazer aqui é parar o veículo. Para, olha para os lados, escute, tem certeza que não vem trem? Aí entra atravessando. E às vezes a pessoa pensa assim, mas de longe dá para ver que não está vindo trem. Quando é uma linha de trem só, sim, realmente é fácil de você visualizar de longe. O problema é quando são várias linhas, 8, 10 linhas na sequência, e você precisa transpor todas elas. É até difícil encontrar uma situação assim, porque normalmente o órgão de trânsito vai evitar de fazer um cruzamento com 8, 10 linhas, mas acontece. E se acontecer, a sua atenção tem que ser triplicada, né? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. Considerando o erro metrológico admitido pelo Inmetro para o etilômetro, o que é? Ih, rapaz, aqui complicou, tem tudo. É metrológico, metro, etilômetro. O que é isso? Erro metrológico é porque ele está relacionado a um dispositivo que mede alguma coisa. Por exemplo, o radar é um dispositivo eletrônico metrológico. Professor, mas ele mede quilômetros, não é metro, não. Quando fala metrológico, não é que ele está medindo metro, não. Tá? Metrológico é de medir alguma coisa, tá? O etilômetro, que talvez você não saiba que é o bafômetro, se coloca aqui bafômetro, todo mundo saberia, né? Mas o nome certo é etilômetro. O etilômetro ele faz uma medição, por isso que ele é um equipamento metrológico. Esse equipamento metrológico ele tem uma margem de erro. Quem definiu isso? Foi uma resolução do CONTRAN, por meio de estudos realizados pelo Inmetro. Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, metro de medição, Instituto Nacional de Metrologia. Ele analisou e viu só, o etilômetro costuma errar na medição dele.
E aí chegaram lá, ó, o máximo que ele erra é 0,04 miligramas. mg, miligramas. Esse é o erro máximo dele. Para não punir ninguém injustamente, toda vez que um condutor sopra o bafômetro ou o etilômetro, o que o etilômetro registrar lá, eles vão subtrair por esse número, porque sabe que isso aqui é a margem de erro. Sacou? Por isso que aqui fala, ó, considerando o erro metrológico admitido pelo Inmetro para o etilômetro, a partir de quantos miligramas de álcool por litro de ar alveolar é considerado crime de trânsito durante a fiscalização. Se você for lá no Código de Trânsito Brasileiro e olhar no artigo 165, você vai ver que 0,3 miligramas de álcool por ar alveolar. Ar é porque você sopra. Alveolar é porque vem dos alvéolos pulmonares, vem de dentro dos pulmões. Não é aquele ar que está na boca ou na glote aqui. É de dentro dos pulmões. Puxa lá do fundo, ó, e sopra. Tem que soprar por no mínimo 5 segundos, né? Que o policial, quem está fiscalizando, ele fala. Então, esse ar alveolar é isso. Soprou lá. Se der essa medida aqui no aparelho, ó, não vai ser considerado crime. Porque o Código de Trânsito fala que para ser crime tem que ter essa medida ou mais. Só que na hora que soprou, deu isso aqui lá no visor do aparelho. Como tem um erro metrológico disso aqui, ó, se eu pegar esse número aqui e diminuir por esse aqui, vai dar isso aqui, ó, 0,26. E aí não é crime. É infração, mas crime não é não. Crime é que vai para a delegacia, toma até cadeia, né? Se não pagar ali a fiança e tal. Entendeu? A partir de 0,3 miligramas é crime, mas tem que adicionar aqui a margem de erro. Então seria 0,3, só para facilitar, gente, deixa eu ajudar aqui, ó, borracha. Deixa eu ajudar aqui, caneta. É aqui, tá? 0,30 para ficar mais fácil para você. Se você somar 0,30 a 0,04, vai ficar 0,34. Ah, beleza. Então, a partir desse índice aqui, é crime. Cadê a resposta? Está aqui, ó. Viu? Porque o código fala que a partir disso aqui é crime, mas tem a margem de erro. Então, tem que somar aqui os 0,04 para chegar a esse valor. Então, mas veja bem a questão que está falando, considerando o erro, tá, gente? Se não falar nada de considerando o erro, o Código de Trânsito Brasileiro prevê como crime, aí seria esse número aqui pronto. Tá? Porque aí não está questionando ali que foi medido, que tal, tem que considerar mais dia, nada disso. Ok? Resposta C aí. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então está fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não, não é. A aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular. Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando se transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora, ficamos então com a letra D de dado. Direção defensiva. O condutor defensivo, transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres,
conserva o veículo sempre na faixa esquerda da via. A faixa da esquerda da via é aquela onde os veículos em maior velocidade se deslocam. Pô, eu estou passando aqui em local próximo a escolas, grande movimentação de pedestres. Eu vou para a faixa da esquerda? Ah, mas eu vou para a faixa da esquerda e ando devagar. Aí você está fazendo errado também, porque a faixa da esquerda é para quem desenvolve maior velocidade. Não dá, né? Sem contar que aqui tem um sempre. Sempre, quem estuda comigo sabe que é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então, esse condutor defensivo está passando em próxima à escola, muita movimentação de pedestre. Ele transita em velocidade compatível com a segurança? Ok. Compatível quer dizer uma velocidade que está de acordo com a segurança. Cuidado, que compatível é muito parecido com incompatível. Se eu coloco incompatível aqui, a resposta fica errada. Porque esse in aqui tem um sentido de não. Não compatível. E não é isso que eu quero o compatível, que é do jeito que está aqui, compatível. Aqui está ok, a resposta é essa. Ou seria que ele usa a buzina constantemente para alertar os pedestres? Não é adequada à situação. Isso é uma infração de trânsito, vou ficar usando a buzina o tempo todo, infração média, tá? Se eu não me engano, level médio. E constantemente perturbando ali, causando poluição sonora, não dá. Acelera para sair logo daquela via congestionada. Cheio de gente e ele acelera porque ele quer sair logo dali. Vai passar por cima dos outros, vai colocar os outros em risco. Isso não é legal. Letra D de dado está fora. Ficamos então com a letra B. Transita em velocidade compatível, moderada. Beleza? Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa A28, que é essa placa aqui. Estou vendo aqui o carrinho e parece que ele deu uma derrapada aqui, né? Uma deslizada. Ó. Bora ver? Pista com óleo. Opa, faz sentido, né? Vamos supor que aqui tem um óleo, o veículo deslizou. Pista sinuosa. O que é pista sinuosa? É uma pista que tem muitas curvas sucessivas. É curva para um lado, curva para o outro, curva para o outro. Aí é pista sinuosa. Não é o caso aqui, tá? Pista deslizante. Dá a entender que sim, né? Está derrapando aqui, ó. Ou pista escorregadia. Pista deslizante e escorregadia tem o mesmo sentido de contexto, né? E aí? A resposta é essa. Pista escorregadia. Decore aí, hein? Sinalização viária é dispositivo de reflexão e refração da luz. Quer dizer, reflete a luz bate ali, ele reflete. Utilizado na sinalização de vias e também em veículos. Vocês já viram isso, não já? Às vezes está andando numa rodovia à noite, o farol bate naqueles refletivos luminosos que tem nas margens da pista, no meio da pista. Aqueles refletivos ali, é isso que ele está falando, é dispositivo de reflexão e refração da luz. Os automóveis também, os veículos também têm isso. Um veículo pode estar lá desligado, estacionado. Você bateu o farol na traseira dele, parece que está com a lanterna traseira acesa, não é? É por causa desses dispositivos de reflexão e refração da luz. Tá? Como é que é o nome disso, hein? Catadióptrico, registrador de velocidade e tempo, indicadores luminosos de mudança de direção ou dispositivo para controle de luzes? Bom, o registrador de velocidade e tempo absolutamente não é. Isso aqui é o cronotacógrafo, né, que o pessoal conhece muito como tacógrafo. Não tem nada a ver com reflexão de luz. Indicador luminoso de mudança de direção é a seta. Não é o caso. A seta ela tem a luz dela mesma, ela não só reflete a luz. Dispositivo para controle de luzes não é de controle, é para refletir a luz que bate nele ali. A resposta é essa aqui, ó, catadióptrico. Professor, mas que nome miserável de difícil de guardar, hein? Pois é, ele é muito conhecido popularmente como olho de gato. Olha o zóio de gato aí, mineiro fala zóio de gato. Olho de gato. Olho de gato é o catadióptrico. Esse é o nome técnico correto desses dispositivos de refração e reflexão da luz, que são utilizados tanto na sinalização de vias quanto na sinalização de veículos. Questãozinha sobre primeiros socorros, e ela diz o seguinte: que atitude você deve tomar no atendimento a uma vítima ao prever ou descobrir que ela é portadora de doença infecto-contagiosa?
HIV, hepatite C. Tem algumas maneiras de você descobrir isso. Às vezes você está ali juntando os pertences dela, né, que caíram ao chão, aí você viu lá a carteirinha indicando que ela é portadora dessa doença. Ou algum parente, ou alguma pessoa que estivesse dentro do carro ali junto com ela, avisando ao cuidado que ela tem tal doença. Ou ela própria, se estiver consciente, pode te avisar. Então, nesse caso, você descobriu ali, constatou que ela tem uma doença infectocontagiosa. Que atitude você deve tomar? Atender a vítima, evitando contato direto com o sangue ou fluidos orgânicos. Esses fluidos orgânicos são as secreções, que saem pela boca, saliva, essas coisas. Preferencialmente utilizando luva. Se não tiver, pega ali umas 2 sacolas, coloca em cada mão para ficar bem protegido. Mas são cuidados que você pode adotar. Ok. Deixar de prestar socorro priorizando a sua própria segurança. Olha, que a sua própria segurança é prioridade, disso a gente não tem dúvida. Inclusive, essa é a primeira regra sagrada de primeiros socorros. Se o atendimento, se o socorro que você vai prestar coloca em risco a sua vida, a sua segurança, então não faça. Você só pode tentar salvar um terceiro quando você e os ocupantes do seu veículo, aqueles que estão te acompanhando, não são colocados em risco. Mas nesse caso aqui, dá para adotar providências de cuidado de maneira que você não tenha contato com sangue ou secreções da vítima. Muitas vezes essa prestação de socorro nem está relacionada diretamente a colocar a mão na vítima, e sim perguntar como ela se sente, onde está doendo, avaliar ali algumas lesões sem encostar a mão para ligar para o socorro e passar ali o diagnóstico certinho do que você constatou do acidente e eles já virem com pessoal e equipamento próprio para atender. Então tem como prestar o socorro sem colocar a mão na vítima, tem como, em casos como esse. Além de que a gente pode usar ali luvas ou sacolas para proteger as mãos e evitar o contato direto com sangue ou fluidos. Então, entre essa letra B e a letra A, eu fico com a letra A. Vamos ver a letra C, atender a vítima sem maiores preocupações. Aí também não, né? Se a pessoa tem lá uma doença infectocontagiosa, a gente precisa se preocupar sim. Chamar o resgate? Tem que chamar. Mas somente, faz mais nada não? Somente a casca de banana, onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, errada, e nesse caso aqui ela é falsa. Ficamos então com a letra A. Primeiros socorros. As situações de emergência não são sempre iguais umas às outras. Claro, né, gente? O trânsito é dinâmico. Imagina uma situação de sinistro, de acidente. Você não vai encontrar uma situação igualzinha a outra. Obviamente vai ter ali situações semelhantes, né, que se assemelham. Aqui a vítima tinha uma pancada na cabeça, ou teve um corte na coxa. Se assemelham, mas iguais, idênticas, não tem como, né? E os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como o nível de conhecimento. Claro, numa situação de socorro simples, mesmo nós motoristas, que somos leigos na prestação de socorro, conseguimos fazer bastante coisa para ajudar. Uma prestação simples, quebrou um dedo, uma mão, um pequeno corte, você consegue ajudar com facilidade. Agora imagina uma vítima inconsciente, comparada cardiorrespiratória, com hemorragia interna. Como é que você... É muito limitado, né? Então, sim, depende do nível de conhecimento. Da prática e dos recursos dos quais se dispõe. Sim, se você é um motorista que não está acostumado a lidar com caminhoneiro, motorista de ônibus, esse pessoal que está na estrada todo dia, eles têm essa prática, porque eles se deparam com situações de acidentes de trânsito, sinistros de trânsito, com frequência, então eles têm mais prática. Deve-se observar isso também. Os recursos dos quais se dispõe, porque às vezes ele tem prática, sabe o que fazer, mas não tem equipamento adequado para fazer o socorro. Então, sim, a gente tem que observar esses fatores aqui também. O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional também tem que se observar. Seria então, professor, todas as alternativas acima? Sim, essa é a resposta. E eu ainda digo mais. 80% das vezes que tivesse todas aqui, nas alternativas, a resposta será essa, tá? E nesse caso, o macete dos 80% aqui bateu, letra D de dado a resposta.